Fala pessoal, tudo bem? De volta para mais um episódio do meu canal do Santos e hoje vamos prestar uma consultoria gratuita para Fábio Carille e companhia para ver como que a gente poderia colocar os meninos da base dentro das prioridades do clube, ou então pelo menos como que a gente consegue inseri-los dentro da lógica de substituições ou mesmo até de posições titulares dentro dos jogos do Santos. Eu vou precisar da minha colinha aqui e basicamente a ideia é essa: colocar os meninos na base por posição e por área do campo e, claro, nessa movimentação já também evitar que alguns medalhões e alguns jogadores que a gente não enxerga mais que possam trazer nada para o time, que eles já comecem a ser escanteados e até mesmo em algum momento negociados ou afastados. Enfim, o Portão B pode ganhar mais alguns visitantes nos próximos dias, se o pessoal do Santos estiver olhando para esse vídeo de hoje, beleza? Não se esquece de, antes de você continuar nesse vídeo, de você já se inscrever no canal para receber todos os vídeos que eu venho postando. E claro, se você gostar, não deixa de dar o like, também de comentar se você faria alguma coisa diferente do que eu no vídeo de hoje, beleza? Bom, na zaga a gente já teria aí a primeira diferença do que atualmente vem sendo feito. Ponto é: Gil e Joaquim a gente não mudaria em nada, são os dois titulares. O Joaquim a gente sabe que tem um potencial de venda na próxima janela e o Gil se aposenta no fim do ano. Então, necessariamente, o Jair precisa ganhar minutos. Então, ele seria o reserva direto dessa zaga. No meio do ano agora a gente tem a volta do João Basso. Não é um zagueiro que eu manteria, não é um cara que eu vejo com potencial, mas ao mesmo tempo é um cara que eu consigo ver como alguém que pode quebrar um galho para essa temporada. E o Alex, eu me desfaria dele, não vejo que tenha nenhum tipo de atuação que me faria pensar que o Alex não seria uma moeda de troca, aí, um empréstimo ou mesmo uma venda. Enfim, não acho que esse zagueiro, mesmo canhoto, que é uma coisa que a gente tem pouco dentro do elenco, que ele não possa ser substituído por outro menino da base que possa mostrar alguma coisa diferente do que ele vem mostrando nas oportunidades que teve. Então, na zaga, Gil e Joaquim não saem do time titular, mas o Jair tem que ser o reserva direto de qualquer um dos dois, seja por lesão, ou seja por cartão, ou por poupar. Qualquer momento, qualquer movimento que esses dois titulares tenham, o Jair tem que ser o cara que vai substituir. Passando para as laterais, né? Na lateral esquerda, né, eu, claro, queria ver mais o Souza e coloco o Souza como o reserva direto do Escobar. Até o momento, o Escobar não dá muita brecha para que se pense numa troca imediata, mas eu acho que, tendo a sombra do Souza, em pouco tempo ele pode sim mostrar as suas qualidades e colocar aí um pouco de pressão e dor de cabeça no Carille, para que ele assuma a titularidade. Eu entendo que, potencial por potencial, o Souza tem a mais e com o tempo deve ganhar a posição de titular. O Rainer seria a minha terceira opção. Eu não teria feito a compra dele como o Santos fez. Eu acho que é um lateral super comum. Como ponta aí também não se mostrou como um cara que poderia ter aí 2 ou 3 funções no time. É um lateral direito que joga na esquerda. Então, assim, para mim é composição de elenco no melhor dos cenários para ele. Na lateral direita, a gente já tem um menino da base que ganhou seu espaço, mesmo que por falta de opções que o Carille tinha. Na época, Aderlan tinha se machucado, o Rainer estava suspenso, ele acaba assumindo a lateral direita. Então acho que aí a gente já tem um bom futuro pela frente. O Aderlan eu manteria como um titular mais experiente, reserva, e o Rodrigo Ferreira é aquele cara ali que pode sim compor esse time, pode ali muitas vezes quebrar um galho em situações de necessidade. Não acho que ele tenha potencial para virar o titular na frente do Sherman, mas com certeza teria condições de assumir ali uma reserva. O Aderlan já tem uma idade um pouco mais avançada, ele poderia ser um futuro aí reserva do Sherman quando o Aderlan não estivesse disponível.
Até agora, no sistema defensivo, já deu para encaixar meninos em todas as posições, em alguns momentos até como titular. No meio de campo, a disputa muda um pouco de figura. Acho que a gente tem bons nomes ali e teria uma disputa e uma condição de troca um pouco menor. Mas, para ir direto ao ponto, Diego Pituca e João Schmidt não vejo com riscos de serem sacados do time titular por performance, então os dois se manteriam ali, porém, em momentos de necessidade, eu lançaria o Sandri à frente do Tomás Rincon, pelos últimos 2 jogos do Rincon. É um jogador de idade um pouco maior, não veio demonstrando uma qualidade tão boa para ser o substituto de Pituca ou de Schmidt, então eu deixaria ele na 4ª posição, e aos poucos começaria a incluir no loop aí de titulares do time profissional, na verdade, o Ryan. Então eu não acho que ele tenha que chegar para disputar a posição, mas eu acho que ele pode sim ser um cara que pode ser experimentado aos poucos, não tem tanta pressa em utilizar o Ryan, ao contrário do Sandri, que já está há algum tempo, não é já um menino da base propriamente dito, mas tem já um histórico. Eu colocaria o Sandri à frente do Ryan e não vejo motivos para continuar com o Alisson no elenco. Não acho que seja uma solução para nenhuma necessidade, tanto de jogo quanto de escalação. Então, no meu ver, é claro que a gente entende o motivo pelo qual o contrato dele foi renovado, já que ele sofreu uma lesão muito séria e está voltando agora, mas não vejo ele como sendo um jogador de diferencial para o que o Santos busca, principalmente no ano que vem. Já deu a sua contribuição e agora acho que já tem aí uma condição diferente e acho que não precisa mais ser testado, ou enfim, não precisa mais atuar no time do Santos. Dos volantes para frente, a gente já tem aí uma tomada de decisão, vamos dizer assim, um pouco maior. Então, o Juliano é o meia principal que a gente tem no time, eu manteria, não acho que seja um problema hoje em dia, apesar de não estar sendo uma solução tão boa assim, não vejo como um lugar que a gente tem um buraco ali em jogadores para serem utilizados. Mas o Miguel precisa ser testado, não tem mais como ele ser convocado para a seleção da Bolívia e ele não ser, a gente não vê o Miguel em campo. Eu colocaria ele como o reserva direto do Juliano e como reserva e opção o Serginho. A gente sabe que o Serginho está aí por outros motivos, não propriamente pela qualidade que ele demonstrou no Maringá, mas o Serginho não vai ser mandado embora. Então aí você tem uma possibilidade de colocar ele como um terceiro reserva, entrar esporadicamente, enfim, colocar aí menos pressão até no Miguel, em termos de ter um cara mais experiente para segurar uma bucha eventual se ele não estiver indo bem. Aí, dali para frente, é só rescisão, vamos dizer assim. Eu não manteria o Casares, eu não manteria o Nonato e eu também não manteria o Patrick. Na verdade, Nonato eu não teria mantido do ano passado para esse, o Casares eu não teria contratado e o Patrick menos. Então esses 3 aí são 3 buchas que o Alexandre Galo precisa resolver urgentemente e aí dá fim nesses caras no elenco, porque não são úteis e não vão ser úteis em momento algum. Não é uma questão de exposição em campo para ver se eles conseguem pegar ritmo, qualquer coisa assim. Não é o caso. Deixaria os 3 meias principais sendo Juliano, Miguel e Serginho e me desfaria desses outros 3 nomes. Pode ter alguém na base, eu preferir usar a base do que qualquer um dos outros 3. Então fechamos zaga, fechamos o meio de campo, vamos para o ataque. No ataque a gente tem pelas pontas 3 nomes pelo menos que já são titulares ou revezam bastante nessas posições. O Guilherme acho que é das contratações uma das melhores. O Otero, mesmo oscilando nesses últimos jogos, vem fazendo um bom papel e eu manteria. O Pedrinho volta de lesão e a gente precisa ver como é que ele vai estar, mas tinha começado a atuar bem, então também é um nome que eu manteria. E o Patati vem quebrando esse galho aí, vem entrando na fogueira até sendo testado, já está ganhando os minutos, também formaria esse quarteto de pontas que o Santos teria no seu elenco. Evidente que eu não estou imaginando aqui que o Patati vai ser negociado em algum momento, mas esses 4 aí conseguem entregar bem
e conseguem ter uma fluidez muito boa, e a diferença de qualidade entre eles, fora aí talvez o Guilherme, não seja tão grande. Então acho que você não tem tantos prejuízos tendo que rodar esses caras ao longo da temporada. Chegando finalmente no ataque, aí a gente tem o Furt, mesmo baleado, mas é o titular. O Bigode vem dando brecha para que se questione se ele realmente deveria continuar, mas entre ele e qualquer outro que a gente tem hoje à disposição, eu fico com o Bigode. E eu insistiria no Enzo Monteiro, afinal de contas o menino jogou uma partida de estreia na Série B, jogou 45 minutos e nunca mais foi relacionado. Eu daria mais chances para ele, por quê? Com o Morelos não dá. Eu negociaria o Morelos imediatamente. Acho que se tinha alguma coisa para provar, esse primeiro semestre deixou claro que ele não vai entregar e não faria. É um salário super alto, o Santos tem que se livrar desse cara e tem peças no elenco que atuam melhor. Então não vejo porquê de insistir. Até em outros vídeos pensava em esquemas táticos que a gente poderia usar nos jogos para incorporar o Morelos, não foi o caso, então no meu ver fim da linha para ele, e com isso a gente manteria o Enzo com oportunidades reais e tentaria até uma contratação ali muito pontual, uma oportunidade de mercado que realmente valesse a pena para colocar como opção na linha de frente, e você não ter que ficar expondo o Enzo se por um acaso, e eu não sou um conhecedor da base, se por um acaso ele não estiver entregando tão bem ou se não estiver preparado ainda. Bom, essa foi a minha leitura a respeito de como incorporar a base para dentro do time do Santos, incorporar no elenco, alguns como titulares, outros como opção, mas de qualquer forma trazer esses meninos mais ao longo dos jogos e dar a eles a prioridade nas substituições sempre que o Carille tiver uma necessidade dentro dos jogos. Conta pra mim o que você achou, se tem algum nome que eu esqueci, ou se tem algum nome que eu não mencionei por não conhecer também. Me diz aí como que ele poderia se encaixar nessa ideia que eu trouxe hoje. Não se esquece de se inscrever no canal para a gente conseguir chegar a mais santistas. Curte o vídeo e a gente se vê no próximo episódio do meu canal do Santos. Tchau, pessoal!